Com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? A você que se encontra aqui, a você que está na sua casa, você que está passeando, que está viajando, que a boa mão do Senhor seja a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre os seus sonhos, seus planos, tudo que você tem almejado, que a boa mão do Senhor vos abençoe poderosamente. Eu gostaria que você, nessa noite, abrisse comigo a sua Bíblia, no livro de Oséias, capítulo 14, do versículo 1 em diante. Oséias 14, essa mensagem, se fosse para mim dar a ela um nome, eu daria Tu que estás caído. Tu que estás caído. Porque é uma mensagem que ela é comovente, que apesar de Deus ter falado tanto através da vida de Oséias, da vida pessoal de Oséias, no capítulo 14 agora o Senhor vai chamar de volta a nação para Ele, chamando a atenção da nação para Ele, assim como nos chama a nossa também nos dias de hoje. E a palavra é a seguinte, Oséias capítulo 1, diz assim: Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe, tira toda a iniquidade e aceita o que é bom, e ofereçamos como novilhos os sacrifícios dos nossos lábios. Não nos salvará a Síria, não iremos montado em cavalos, e a obra das nossas mãos, já não diremos mais, Tu és o nosso Deus, porque por ti o órfão alcança misericórdia. Não sararei a sua infidelidade, eu sararei a sua infidelidade, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Eu serei para Israel como o orvalho, que florescerá como o lírio, e lançará as suas raízes como o Líbano. Estender-se-ão os seus galhos, e a sua glória será como a da oliveira, e sua fragrância como a do Líbano. Voltarão os que habitam debaixo da sua sombra, serão vivificados como o trigo e florescerão como a vide. A sua memória será como o vinho do Líbano. Efraim dirá, que mais tenho eu com os ídolos? Eu o tenho ouvido e cuidarei dele. Eu sou como a faia verde, de mim é achado o teu fruto. Quem é sábio, para que entenda estas coisas, quem é prudente, para que as saibas, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão nele, mas os transgressores neles cairão. Querido Deus e amado Pai, Senhor, nós lemos a Tua palavra nessa noite. Agora pedimos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito traz iluminação, ó Pai, aos nossos corações, à nossa mente, e ensina-nos, ó Pai, a ouvirmos, a meditarmos, a entendermos, a compreendermos o que o Senhor quer de cada um de nós. Abençoa, Pai, a nossa casa, o nosso lar,
Abençoe, ó Pai, o fruto do trabalho dos teus filhos, dos teus servos. Seja com todos, ó Pai, de maneira sobrenatural, mas abençoe, ó Pai, em especial, como aqui a tua palavra diz, que só os retos andarão nos caminhos do Senhor. Derrama, Senhor, a tua unção, a tua graça e o teu poder, e ensina-nos, ó Pai, a voltarmos para ti, como a tua palavra nos recomenda. É o que eu te peço, ó Pai, no nome bendito do Senhor Jesus. Amém? Quando nós estamos caídos, a pessoa não cai quando ela está forte. É quando as vontades dela estão fracas. Quando nós chegamos num ponto que aquilo que nós almejamos, aquilo que nós queremos, aquilo que nós sonhamos, aquilo que nós vimos parece que está tão distante, que parece que não temos forças. É nessa hora que nós caímos, é nessa hora que a nossa vontade está fraca, é nessa hora que nós não temos ânimo, é nessa hora que nós não temos reação. É nessa hora que estamos caídos. Quando Oséias profetizou, Deus falou com ele: Oséias, esse povo é um povo de duro serviço. Eu vou te pôr, Oséias, como exemplos para eles. Eu vou te mostrar como que é o meu amor por esse povo, Oséias. Eu amei esse povo, mas de uma maneira tão grande. Mas eles viraram as costas para mim. E Deus vai falando: quando esse povo caiu, nesse momento aqui, eles estavam numa situação, depois de tantas demonstrações de Oséias, eles já estavam, como se diz, não temos mais jeito. A situação complicou. Quando nossos pensamentos estão confusos, nós caímos quando os nossos pensamentos não estão fixos em alguma coisa. O pensamento desse povo aqui, nessa época, já estava entre dois caminhos. Eles estavam confiando na Síria, estavam confiando no Egito. Eles achavam que se eles precisassem de socorro, que a Síria viria, o socorreria. Que se eles passassem mais aperto um pouco, que eles recorreriam ao Egito. E o Egito enviaria cavaleiros para os ajudar. Mas esqueceram o que está escrito lá na lei. Não busque cavalos no Egito. Não volte ao Egito para comprar, para adquirir cavalos. Está na lei. E quando nós olhamos tudo isso, o pensamento desse povo estava fraco. E nessa fraqueza, eles não conseguiam ter força para voltar para o Senhor. Era pecado em cima de pecado, erro em cima de erro. Mas quando nós caímos também, é quando nossa consciência está pesada pelos pecados. Esse povo já estavam tão contaminados pelo pecado, pela idolatria, por fazer tantas coisas erradas, por ter deixado o verdadeiro Deus e estar confiando no Deus das outras nações, confiando na força do homem, confiando no poder do braço do homem. Jeremias 17,5 diz que maldito é o homem que confia no homem. Mas quando você chega no versículo 8, vai dizer: mas abençoado é aquele que confia na força do Senhor. Esse povo tiveram tudo no princípio, no início da caminhada, no primeiro amor. Eles viram Deus sustentando, Deus suprindo, Deus cumprindo todos os sonhos, todas as necessidades, tudo que aquele povo queria, Deus supria. Mas agora, o tempo passado, eles foram esquecendo do Criador, eles foram esquecendo daquele que tinha resgatado eles do mundo, lá do Egito, da fornalha de ferro. E muitas das vezes, meus irmãos, isso acontece com nós também.
Quando nós viemos para a presença do Senhor, nós viemos naquele primeiro amor, naquela alegria, naquela paixão. Mas o tempo vai passando, parece que nós vamos nos acomodando com as coisas. E que é preciso alguém chegar e nos sacudir e falar assim: acorda. Você está nesse mundo, mas você não é desse mundo. Tira a visão das coisas temporárias, das coisas passageiras e olha para as que são eternas. Desperta, tu que está caído. Quando nós caímos, quando o peso do pecado e do afastamento de Deus nos tira da presença dele, quando a nossa consciência começa a nos cobrar, mas nós devemos lembrar que mesmo caídos, Deus cuida de nós. Deus continua cuidando. Esse povo errou, esse povo fracassou. Se você pegar o livro de Oséias, é um livrinho pequenininho. 40 minutos lemos, dá para ler esse livro do capítulo 1 ao 14, são só 14 capítulos. Dá para ler em 40, 50 minutos, não muito, mas leia com calma, prestando atenção para vocês verem o amor de Deus pelo povo. E esse mesmo amor é o mesmo amor que Ele tem por nós hoje. Ele não mudou, Ele diz: olha, eu sou o Senhor, eu não mudo. Por isso, vocês não são consumidos. E nós não somos consumidos mesmo por causa do Senhor, por Ele não mudar, por Ele ser o mesmo ontem, hoje e continuar sendo eternamente. Mas muitas das vezes nós vivemos de passado. Nós olhamos para o que o Senhor fez. Nós estamos na mesma situação de Marta. Quando ela chega perto do Senhor Jesus, que ela fica sabendo que o Senhor chegou, ela chega correndo e fala: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela conjuga o verbo no passado. Mas o Senhor fala: Marta, Marta, calma. Eu sou a ressurreição e a vida. E ela vira para o Senhor e fala assim: também sei, Senhor, que no fim dos tempos o Senhor há de ressuscitar Lázaro. Aí ela já conjuga o verbo no futuro, mas Jesus vai virar para ela e falar assim: não, Marta, eu sou a ressurreição, eu sou a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, reviverá. Ele está dizendo: olha, eu fui ontem, eu sou hoje e eu serei amanhã, eu sou o mesmo, eu não mudo. E quando nós olhamos essas maravilhas, nós vimos o amor de Deus, devemos nos lembrar que Deus continua cuidando de nós. Mesmo nas nossas fraquezas, nos nossos erros, nas nossas falhas. Esse cuidado é contínuo. Esse cuidado de Deus para com cada um de nós é contínuo. As misericórdias dele nunca falham. Quando somos abandonados pelas famílias e amigos, pode ter certeza, Deus está ali cuidando de você. E qual de nós que nunca se sentiu, em algum momento da vida, abandonados por aquela pessoa que você mais gosta, por aqueles que você mais gosta? Que parece que todos esqueceram, todo mundo sumiu. Quantas das vezes você fica doido, fala assim: podia acontecer um telefonema de alguém ligar, perguntar: você está vivo? Muitas das vezes você tem essa sensação que você foi posto num canto, que você foi esquecido. Você pode ser esquecido por amigos, por parentes, principalmente quando nós viemos para a presença do Senhor Jesus. Nós temos que ter uma certeza, uma convicção. Nunca negue esse nome. Nunca negue esse nome, porque o Senhor está presente, está cuidando. Quando nós olhamos a vida de John Bunyan, você olha para ele, aquele homem tinha uma filha cega dos olhos, e aquele homem foi preso porque ele pregava na praça da cidade.
Ele foi preso porque ele pregava na praça. E naquela cadeia eles meteram ele ali por 16 anos, ele ficou preso. 16 anos preso. E dia após dia, a oferta ia para ele. Para de pregar. Para de pregar sobre esse nome, para de pregar, para de anunciar esse nome e nós te libertamos, nós vamos te soltar. Mas a resposta dele era sempre a mesma. Me solte agora. Antes de eu ir em casa, eu vou estar na praça anunciando que Jesus salva, que Jesus cura, que Ele é o Senhor, que Ele é o libertador e que longe dele não há salvação. Esse homem dentro da cadeia, nesses 16 anos, ele escreveu um livro que ele só perde pela Bíblia. Só perde para a Bíblia. É o livro mais vendido depois da Bíblia. É o Peregrino. É o livro Peregrino, é o livro mais vendido. E esse homem escreveu 16 anos dentro num porão, numa cadeia. Mas não negou o nome do Senhor. O Senhor lembra. E olha quantas vidas têm sido alcançadas através desse livro. Se você nunca leu esse livro, faz uma forcinha, dê um jeito de ler para você ver. Que maravilha que é esse livro. O que é o pecado? O que é o pecado? Como que esse homem consegue expressar para a gente o que é o pecado na vida do homem, o peso que é o pecado. E quando nós observamos tudo isso, por tão pouca coisa, nós negligenciamos aquele que tem nos chamado, que tem nos tirado do mundo tão maravilhoso. Nós caímos quando nos sentimos cansados de ser bons. Caímos. Muitas das vezes você é bom para uma pessoa, você é bom, você procura ajudar todo mundo. Você vai ajudando. Mas chega em determinado momento, você fala, cansei, parei. Você não prestou atenção, mas você caiu ali naquele instante. Naquele instante você caiu, naquele instante você precisa da mão do Senhor, das misericórdias dEle para te levantar novamente. Porque senão está arriscado você perder tudo o que você fez. Você perder o seu trabalho na presença do Senhor. Não é que essas obras vão te salvar, não, que obra nenhuma salva o homem. Mas o crente faz a obra porque é salvo. Ele faz porque o Senhor o resgatou, aí por amor ele começa a ser bondoso. Mas se olharmos porque somos bons, nós vamos cair. É a hora que caímos. É quando não entendemos, cansamos de ser bons. Ah, chega, não adianta mais. Cansei, parei. Esse aí não tem jeito, essa aí não tem jeito não. Não adianta mais. Lembre-se, o Senhor não se esquece de ninguém. A misericórdia do Senhor nunca falha. Outro detalhe que caímos é quando não conseguimos enxergar o caminho. Quando nós achamos que a coisa está tão complicada, está tão emaranhada, que já não tem mais jeito. Você fala assim, opa, agora complicou. É a hora das misericórdias do Senhor entrar. Quando tudo falha, o Senhor não falha. Quando tudo estiver dando errado na sua vida, glorifique o Senhor, glorifique. Porque é sinal que você está na presença. É sinal que o Senhor está olhando, o Senhor está vendo a sua luta, o seu sofrimento, o seu problema. O Senhor está vendo a sua tristeza. É a hora que Ele vai entrar com socorro. Feito disse a palavra do Senhor. Ele é o socorro bem presente no meio da angústia, na hora da tribulação. Outra hora, quando nós caímos, é quando parece que já não ouvimos mais a voz de Deus.
Quando nós entramos no nosso quarto, nós oramos e muitas das vezes você ora dias e dias, dias e dias. E parece que o céu está fechado. Você olha para cima, parece que está tudo escuro. Deus não responde. Parece que Deus calou, que não há mais resposta. É hora de nós pararmos um tiquinho e pensarmos em Noé. Noé, 1 ano e 10 dias dentro de uma arca, Deus manda ele entrar, fecha a porta, e Deus fala com ele, vai chover 40 dias e 40 noites. Noé não conhecia a chuva. Talvez Noé parou assim, não, já deu os 40 dias. 40 dias e 40 noites está emendado, é um dia e uma noite, é 40 dias só. Amanhã o sol vai brilhar, amanhã tudo volta normal. Mas não, o negócio começou fechado, lacrado. Eu fico imaginando a caatinga que devia ser ali dentro daquela arca. Que cheiro forte dos animais, que querendo ou não, você fica perto de um cavalo, você sabe o suor do cavalo, o cheiro do cavalo. É ruim, da vaca e de todos os animais que estavam ali dentro. E os dias vai passando, e Noé, eu tenho a impressão que ele vai começando a ficar aflito, mas não deixa de cuidar. Comida para um, comida para outro, comida para um, comida para outro. Até que 150 dias depois, ele nota que a arca parou. Ele falou, opa, parou de balangar aqui. Ele abre a janelinha lá, olha lá para baixo, mas fala assim, esse trem está parado aqui, mas está cheio d'água para tudo quanto é lado. Está estranho. Deus para a arca no topo do morro mais alto, monte mais alto. Mas a terra está toda cheia d'água ainda. Noé vai soltar o corvo, solta a pomba. O corvo ainda fica comendo uns trem por ali e volta para cima da arca, mas a pomba não acha lugar. Ele vai esperar 7 dias, mais 7, mais 7, mais 7, e nada. Até que completa 1 ano e 10 dias. Até aquele que é escolhido no meio de uma geração perversa, aonde Deus olha lá de cima e vê toda a humanidade e sonda um por um, que Deus não faz nada sem examinar coração por coração. Deus não traz tragédia sem examinar um por um. E se a tragédia tiver que vir e você estiver ali, Deus vai te tirar primeiro. É onde nós não precisamos esquentar a cabeça com tudo o que está acontecendo no mundo. Nós estamos sabendo que está chegando a última hora, os últimos instantes. Mas assim como Deus tirou na hora da catástrofe, Deus vai lá e fala assim, opa, achei Noé, achei um, e tira Noé e põe na arca. Quando ele ia destruir Sodoma e Gomorra, o que é que Deus faz? Vai lá e tira Ló. E Ló ainda vai questionar, deixa eu chegar ali. Então vai depressa, que enquanto você não chegar lá, eu não posso destruir aqui. Deus falando, é o próprio Deus anunciando, olha, chega lá, porque enquanto você chegar lá, eu não posso destruir essa cidade ímpia. Então Deus cuida de você. Olha que Ló fez as escolhas erradas. Ló fez as escolhas erradas. Ele era o sobrinho, mas a promessa estava na vida de Abraão. Quando Deus fala, quando Abraão desce para o Egito, que ele volta muito mais rico, era para Ló ter compreendido, ter entendido. Espera aí. Eu que estou na sua companhia, é você que escolhe para que lado você vai. O que sobrar para mim é lucro. Mas Abraão dá para ele a opção e ele escolhe o melhor. Mas ele escolhe e Deus fala, sobe no monte, agora olha. Olha toda a região. E quando Abraão olha, ele não enxergou só uma parte, ele enxergou Sodoma, ele enxergou Gomorra, ele enxergou aquelas planícies todas que Ló tinha escolhido. E Deus fala com ele, olha,
Tudo isso eu estou te dando. Eu estou te dando tudo. Mesmo que o seu sobrinho escolheu, mas isso é seu. Então não esquenta a cabeça que Deus está olhando as suas lutas, os seus problemas, as suas tribulações. E no momento certo, na hora certa, Ele vai agir e vai mudar essa situação. Porque a misericórdia dEle nunca falha. E nos sentimos caídos quando nos falta coragem de prosseguir. Quando nós estamos sem coragem de seguir em frente, que a gente para e fala assim, mas não adianta. Não adianta. Tudo que eu faço, e quantas das vezes eu falo com vocês por mim mesmo, quantas das vezes eu parei e falei assim, puxa vida, minha vida é estranha, parece que eu dou um passo para frente e dois para trás, um para frente e dois para trás. É nessa hora que a mão do Senhor vem e nos levanta de novo e nos põe de pé. E fala, segue em frente, siga em frente. É as misericórdias do Senhor que não nos deixa prostrado, não nos deixa caído, não nos deixa desanimado. Devemos sempre lembrar das misericórdias, que elas nunca falhem. Quando os nossos insucessos e a consciência de nossos pecados nos dominarem, lembremos-nos das misericórdias. Esse texto que nós lemos de Oséias é uma queixa séria quanto ao fato comovente, porém ela não atinge somente a Israel, mas a todos nós. Esse texto é uma queixa, mas não atinge só o povo de Israel daquela época, não. Atinge cada um de nós hoje, nos dias de hoje. Para aqueles que receberam, será uma diferença. Para aqueles que recebem essa mensagem de Oséias aqui, é a diferença entre a vida e a morte. Aquele que entender que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, tem direito à vida. Se entender, se compreender, se falar, Senhor, socorre-nos. Nos socorre, Senhor. Lembrar que o Senhor, Ele é o Senhor, aquele que pode ouvir e obedecer à vontade do Senhor. Esses é o que tem a garantia da vida eterna. Mas também a pessoa tem o livre-arbítrio. Ele pode recusar de percorrer o caminho do Senhor e seguir seu próprio destino. Porque todos nós nascemos com um destino traçado. A Bíblia fala que todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Então todos nós temos um caminho traçado, que é o inferno. Todos nós somos merecedores do inferno. Nós só somos livres do inferno por causa da graça, da misericórdia do Senhor, que no tempo determinado, Ele enviou o seu Filho. Tudo aqui que está anunciando aqui em Oséias, está anunciando a salvação. Está anunciando que no meio da confusão, no meio da tribulação, o Senhor enviaria um que nos resgataria da confusão. E no tempo certo, na hora exata, João Batista vai falar assim, olha, eis o Cordeiro de Deus. É Ele que tira o pecado do mundo. Nós não conseguimos sacudir o pecado das nossas costas. Nós não conseguimos tirar o peso do pecado se as misericórdias do Senhor não nos alcançar. Não tirar. Podemos ser bons, podemos ser justos, podemos tentarmos ser o mais top possível. Mas se não compreendermos o plano de Deus para resgatar cada um de nós dessa fornalha de fogo, feito ele diz no texto, que em outro versículo, que ele resgatou Israel do Egito, da fornalha de fogo, da mão poderosa de Faraó.
As pessoas que insistem em seguir sua própria direção, sem o auxílio de Deus, estão em completa escuridão e nem sabem em quem tropeçam. Derei louvor com um hino aqui hoje. Como é que é? Sem Deus, nada somos, né? Sem Deus, nada somos nesse mundo. E ai de nós, se Ele não se manifestar a nós. Nós nunca vamos ter condições, porque sem Ele nós vamos estar tateando no escuro, vamos estar procurando e não vamos achar. Se Ele não enviar luz, se Ele não iluminar para nós, pode-se apagar tudo aqui, as luzes da rua e tudo mais. Se a pessoa acender um palito de fósforo lá no muro, todos aqui vão enxergar aquele foguinho lá. Assim é o Evangelho na nossa vida. Quando ele brilha, ele nos dá a direção, ele nos mostra o caminho que temos que seguir, e esse caminho é um só, é o caminho que nos leva ao Senhor Jesus. Caídos, que doloroso, que dor é nos sentirmos caindo. Se você prestar atenção numa mãe, não importa o tamanho do tombo que o menino tomou. Você olha, um menino pequenininho, ele caiu ali, a mãe corre desesperada para ver se ele machucou. Muitas das vezes você se sente na posição de você falar assim, oh, por que não fui eu que caí? Para que foi ele? Por que eu não caí e ele ficou de pé? Mas a gente tem que parar um tiquinho. Isso é uma dor física. Agora imagine uma mãe que cria o filho com todo carinho, com todo amor, na presença do Senhor, e vê aquele filho desviar, aquele filho cair no pecado. Que dor que deve ser, que tristeza que deve ser, não é? Saber que aquele que caiu ali, agora ele está por conta própria. Não adianta mais, não adianta os ensinos do pai, não adianta os ensinos da mãe, se a misericórdia do Senhor não for lá e o alcançar. Não tem jeito, não tem como. Nós olhamos novamente, você sempre tem que estar voltando na história de Abraão. Abraão morava em Ur dos Caldeus, um lugar lotado de gente, uma cidade grande. Ela foi descoberta esses dias na arqueologia, e eles falando a proporção que era a cidade, quanta gente deveria morar ali, o comércio, a riqueza que estão escavando e estão achando, os negócios ali em Ur dos Caldeus. E quando você olha assim, uma cidade tão grande, um lugar tão povoado, Deus vai ali e tira duas pessoas. Abraão e Sarai. Ló vai de garupa. Mas a gente olha assim e fala, mas Deus não tinha amor pelas outras pessoas? Não, Deus escolheu Abraão. Assim como Deus te tirou da onde você estava, Deus te tirou do meio de uma multidão que nós estamos caminhando. Se você olhar a população do Brasil ou do mundo, e você vê que você foi tirado de lá do meio. Você é um separado, você é um escolhido, para poder anunciar, tentar resgatar alguns desse mundo perdido. E quando nós olhamos, Deus foi injusto com aquele povo? Não, eles eram adoradores de outros deuses. A promessa de Deus era para os semitas, era para os filhos de Noé, era para Sem. Era para Noé tinha os 3 filhos, Cão, Sem e Jafé. E quando você olha, a promessa tinha que se cumprir na vida de Sem. Cã teria que ser servo dos servos de Sem.
servo do servo. Um servo não tinha direito a nada, mas Cã teria que ser servo do servo de Sem. Mas quando Noé abençoa Jafé, Noé vai abençoar, olha, Jafé habitará nas tendas de Sem. E você olha a maravilha de tudo isso. Por que o povo entraram em Canaã? Por que eles destruíram os cananeus? Para se cumprir as palavras que ali foram ditas por Noé, na bênção. Mas voltando para o nosso texto. Israel, o Senhor diz aqui, Israel, tu caíste e desligastes da tua aliança comigo. Israel caiu, Israel pecou, Israel errou, Israel falhou. É como eu falei de um filho que está na presença do Senhor e quando ele cai, a tristeza que deve ser da mãe. Se é doloroso uma queda que machuca só o físico, uma queda que vai causar constrangimentos eternos para aquela pessoa. É muito pior essa dor no coração de uma mãe. Jeremias, capítulo 2, versículo 2, vai nos lembrar, quando Deus fala com Jeremias, vai, proclama ao ouvido de todos em Jerusalém o seguinte, eu me recordo bem do seu profundo e leal amor, como minha noiva, nos tempos da tua juventude, como recém-casados, estavam apaixonados por mim e me seguiam pelo deserto, por terras áridas, ainda não semeadas. Nós podemos errar por esquecermos do amor de Deus e sentirmos que não há esperança para os nossos pecados. Quantas pessoas falam assim, para mim não tem mais jeito não, já estou velho, fiz tanta coisa errada na vida, fiz tanta coisa errada, para mim ir para a presença de Deus, há pouco tempo mesmo, um ano e pouquinho atrás, eu escutei uma pessoa falando, eu só vou para a presença de Deus o dia que eu consertar. A hora que eu consertar, porque para ser crente tem que ser direito. E não é assim. Você tem que vir para a presença do Senhor do jeito que você está. É Ele que te dá a consciência, te dá as condições de você ir expurgando os pecados, de você ir sendo transformado dia após dia, numa pessoa melhor, numa pessoa que Ele quer colocar de pé, que Ele quer que você caminhe e ande com Ele. Mas também podemos errar ao nos esquecermos da ira de Deus. Nós podemos errar se nós esquecermos que Deus é amor, mas Deus também é justiça. E quando a ira dele se acende, consome tudo. Deus irou com aquela geração de Noé. Deus irou com ele, Deus olhou e falou assim, não tem mais jeito. Não tem ninguém mais, não tem um. Deus só achou Noé, que era justo, e a ira de Deus veio sobre toda aquela geração. Se você prestar atenção, consumiu tudo. Deus agora vai fazer uma aliança com Noé. Nunca mais eu vou acabar com o mundo em água, num dilúvio. Mas está escrito que tudo vai passar. Feito lemos um versículo aqui hoje, um versículo aqui hoje. Que tudo vai passar, que os elementos dos céus vão se derreter. O lugar que está reservado agora é acabar em fogo, é derretendo tudo. Novos céus e nova terra o Senhor vai fazer para aqueles que se manterem fiéis, aqueles que vão ser retirados antes de tudo isso acontecer. Então fique firme no Senhor, não cochile, não dê bobeira. Agora caídos no pecado, tu caíste e desligastes da tua aliança comigo, desviados. Deus está falando aqui, olha, esse povo, esse pessoal para quem Oséias estava avisando aqui,
estavam todos desviados do Senhor. Mas no meio daqueles desviados, ainda tinha alguns que tinham o coração voltado para o Senhor. Tinha alguns que ainda tinham vontade de voltar, e o Senhor começa no 14:1, converte, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Erramos, caímos quando distraímos, quando esquecemos de quem é o Senhor. No entanto, são as vossas iniquidades, Isaías vai nos avisar, são as vossas iniquidades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados nublam e escondem de vós a face do Senhor, e por isso eles não lhes dá ouvido. Mas quando nós olhamos aqui em Oséias, Deus faz um chamado amoroso. Convertei-vos. Ele chamou Israel de volta e está chamando a cada um de nós. Convertei-vos, volte. Volte ao primeiro amor, volte a andar com o Senhor, feito Jeremias lá está falando. Olha, lembra-te da tua mocidade, lembra-te do teu trabalho. Não olhe para as decepções, para as lutas, para os problemas que aconteceram, não. Para as faltas, para os fracassos, para as derrotas. Não, levanta-te, anda, torna a pôr a mão no arado, começa a trabalhar de novo, volte ao primeiro amor, porque o Senhor é quem sustenta, Ele é que dá. É um chamado para cada um de nós, um chamado para a conversão, uma palavra de arrependimento, no versículo 2, 14:2, quando ele diz: tornai-vos, tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor, dizei-lhe, tire toda a iniquidade e aceite o que é bom, e ofereçamos como novilhos o sacrifício dos nossos lábios. O que o Senhor está falando aqui, olha, sacrifício nenhum eu quero o fruto dos seus lábios, eu quero o verdadeiro amor, a declaração. Quando você olha lá no livro de Esdras, Esdras vai falar, olha, não adianta trazer holocausto, não adianta trazer oferta, não adianta fazer isso, fazer aquilo, se o fruto dos lábios não for verdadeiro. Para você chegar diante do Senhor, pense em como você vai orar. Pensar, fazer a oração em cima do que está escrito na palavra do Senhor, para você ser atendido, para que Ele responda a oração e converter, tirar tudo que está sendo um empecilho para alcançarmos as promessas do Senhor. Lembrar como Davi foi interpretado quando Natan chegou diante de Davi falou, Davi, você está errado. Davi vira mais depressa e fala para Natan, está lá em 2 Samuel 12:13. Davi confessou ao Senhor, pequei a Natan, pequei contra o Senhor. Então Natan afirmou a Davi, por tua parte, o Senhor perdoa o teu pecado, não morrerás. Ninguém morre por causa do pecado, se ele confessar, abandonar e largar. O Senhor está pronto. O pecado de Davi aqui foi grave. Davi matou, Davi mentiu, Davi tentou embebedar o homem, Davi tentou fazer todos os tipos de trapaça que podemos imaginar. Mas quando ele é confrontado, ele fala, pequei contra o Senhor. Vou morrer. Natan fala, não, o Senhor te perdoou. Você não vai morrer, não. Você vai viver. Deus tem plano na sua vida. Não importa o que você fez ou o que tem feito. Olhe para o Senhor e fala, Senhor, pequei. Pequei contra os céus, pequei contra ti. Não sou nem merecedor, ó Pai, de ser chamado de filho teu. Mas me deixa aí como um servo do Senhor, como um empregado. E o Senhor vai te receber de volta. Quem é sábio, para que entendas essas coisas.
Quem é prudente, para que a saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão nele, mas os transgressores neles cairão. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? E que o Senhor abençoe poderosamente a sua vida. Leia esse livro de Oséias devagarzinho, com carinho, com capricho. Leia a Bíblia. Nós já estamos no capítulo 17 de Gênesis. Continue lendo, não tente ler 2 capítulos por dia, não. Leia um só, não importa se a gente vai demorar 2 anos para ler a Bíblia, mas vai lendo devagarzinho para você ler e pensar, meditar naquilo que está naquele capítulo, naquele dia, e você vai ver o tanto de bênção, o tanto de promessa que tem para nossas vidas, até na genealogia. Vocês vão ver que tem bênçãos ali guardada para cada um de nós. Amém? E que o Senhor abençoe poderosamente a cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus. Nós vamos passar para